Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo desse curso. Qual sua palavra de vida? Reconectando o amor que cura através da constelação familiar. E no vídeo anterior a gente falou sobre a mãe, toda essa representação que o feminino, que o materno, ela se localiza dentro da gente. Então, só para a gente dar uma recapitulada, para a gente dar uma repensada em tudo isso, a nossa mãe é o amor dentro da gente. A mulher, ela é a fonte do amor no sistema familiar. É a partir desse amor que as relações acontecem, que se dão o movimento harmônico ou desarmônico, né? Então é a mulher que tem essa força de ancorar a proteção, o cuidado, o zelo pelos filhos e pela família. E é por isso que é a mãe, só a mãe, que libera o pai para amar o filho. E esse movimento, que é a mãe que libera o pai para honrar o filho, é aquele momento onde a mulher se alegra pelo filho ter 50% do pai e 50% dela. Esse é o princípio da nossa genética, pessoal. É o princípio do que nós somos. Nós somos a união, a junção entre o nosso pai e a nossa mãe. Essa é a nossa força, de sermos 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Não há possibilidade na genética da gente ser 39 do pai, 49 do pai, 51 da mãe, ou 51 do nosso pai e 49 da nossa mãe. Não há essa possibilidade. Então eu sou, você é a união desses dois corpos, a união desses dois seres que de forma espiritual, né, através desse chamado espiritual, nos trouxe aqui para a Terra. E é por isso que a gente se localiza dentro dessa força de sermos seres espirituais, né? E vivemos aqui um movimento das relações humanas, vivemos um movimento da nossa vinda enquanto humano para a Terra. Então, todo esse movimento materno é o movimento da mãe que a gente olha e vê que a gente se alegra, e ver que a gente vê que ela se alegra por a gente amar ou honrar o nosso pai. Quando isso não acontece, nós truncamos em olhar para esse masculino. Então, já a mãe é o nosso primeiro amor, o pai é o nosso segundo amor. É a partir do nosso pai, e esse vídeo traz como tema Curando o Pai em Mim, é a partir desse pai que eu vou beber na fonte do masculino, da força. O nosso pai, gente, representa a força da gente de ir para o mundo, de ir com abundância, com força, com gratidão, de ir com todo esse movimento que a gente se encontra de uma forma próspera no mundo. Então, tudo aquilo que eu consigo atrair, que é de sucesso para a minha vida, é a energia da minha mãe. Mas aquilo que eu sustento ao meu lado é a energia do pai, do masculino. Então, a mãe é a fonte da abundância, né? Do sucesso. E o pai é o nosso sustento, é aquilo que sustenta a gente aqui na vida. Então, vamos dar um exemplo para vocês poderem diferenciar pai e mãe. Toda vez que você está na força de encontrar muitos clientes para você, é a força da tua mãe dentro de você. Quando você está na força de sustentar esses clientes, que eles venham outras vezes até você, é a força do teu pai em você. Então, tratando-se de relacionamentos amorosos, quando você olha e não tem dificuldade em atrair uma pessoa para a tua vida, é a fonte de amor da tua mãe dentro de você. Se você consegue sustentar essa pessoa ao teu lado, é o teu pai dentro de você. Então, essas duas forças, essas duas energias, esse portal de vida que é o nosso pai e nossa mãe, é necessário que a gente honre para poder a nossa vida fluir, ter um fluxo de ir para frente.
E o pai, gente, o pai é justamente esse homem que tem a coragem de nos colocar para o mundo. Pela mãe, a gente fica protegido dentro de casa, cuidado perto dela, né? Cuidando, ela cuidando da gente. Mas o nosso pai, ele tem essa coragem. Mesmo que hoje a gente veja que tem umas mulheres mais fortes do que certos homens, mas ainda assim, na maioria, o homem é que tem essa coragem de dizer, vai para o mundo, né? E isso se dá por quê, Elisângela? Pelo próprio vínculo que os pais eles têm com os filhos. Então a mãe foi ela que sustentou no ventre, ela que protegeu aqui no útero dela. Então é da mulher esse movimento emocional da proteção. O homem ele vai aprender a amar um filho quando ele vê o filho, e especialmente quando o filho começa a chamar papá. E aí ele se debruça mais ainda ao amor por essa criança. Então, quer ver um outro exemplo que eu sempre dou nas minhas constelações? É quando um pai vai ensinar um filho a andar de bicicleta, ele pega só na selinha aqui e começa, vai filho, vai. Se possível, ele tira as rodinhas e deixa o menino ir. Ou a menina, né? E lá na frente, mesmo que essa criança caia, ele diz, levanta e volta para onde está para papai, né? A mãe, quando vai ensinar um filho a andar de bicicleta, coloca capacete, coloca joelheira, luvas, leva o remédio se cair, né? Porque é da mulher esse movimento da proteção. Então, o nosso pai é a fonte de força da gente. Toda vez que a gente negar esse homem através do julgamento, das condenações, por qualquer que seja o motivo que tenha acontecido e que esse motivo seja real, mas quando a gente entra no movimento de julgar, de condenar, de ainda estar na nossa criança ferida, de dizer, papai, você não esteve presente na minha vida. Você nunca esteve numa festinha minha. Você nunca me foi buscar na escola. Então, todas essas cenas, esses movimentos que a gente gostaria que nosso pai fizesse e que não foi possível, isso se transforma dentro da gente como julgamentos, condenações. E as cenas que vão ficar no nosso cérebro são as cenas de que homem não presta. E como isso vai reverberar para que a minha vida trunque? Eu enfraqueço no movimento da força de sustentar o que eu quero na minha vida. Porque eu não estou honrando o portal de vida que o meu pai foi. Você pode agora até dizer assim, Elisângela, olha, eu não tenho mais condições de estar próxima ao meu pai, de amar, porque ele me deu uma dor muito grande. Né? Tem muitas pessoas que eu pego em consultório que dizem, Elisângela, o meu pai abusou de mim durante muitos anos. E isso é uma dor, sim. Eu não posso negar que isso é uma dor. E ela fica gravada no corpo mesmo da pessoa. Quando esses movimentos acontecem, o melhor movimento de frase dentro de você é que você possa dizer assim, né? Pai, ou então, você que me deu a vida. Eu sou muito grata por todo o movimento que você fez de ir até minha mãe. E a partir desse encontro eu existi. Então eu sou grata. Mas amigavelmente eu fico longe de você pelo dano que você me causou. Então quando a gente diz isso, a nossa alma ela descansa um pouco daquilo que o nosso corpo sofreu de dor. Então a constelação familiar ela traz essa possibilidade, né? O próprio Bert Helling, na carta que ele escreveu para o pai dele, ele disse, né, pai, durante muito tempo você esteve fora do meu coração. E agora eu vejo quão grande você é. Mas amigavelmente eu te deixo a uma certa distância de mim. Então o Bert Helling, ele trouxe isso na carta que ele fez para o pai dele. E essa é uma força que eu vejo em consultório, que eu consigo colocar para muitas pessoas que passaram por movimentos de muita dor com o pai ou com a mãe, que elas conseguem, a partir de agora, ter um alívio na alma, de dizer, né? Distante fica melhor, sim.
e distante é melhor para mim e para ele. E assim eu ganho a força da vida, de sustentar tudo o que eu quero na vida. Então, gente, o nosso movimento maior de abrir o fluxo para a nossa vida é o movimento da gente ir até o nosso Pai, com o que Ele nos deu de maior, com o que Ele nos deu de maior, a nossa vida. Essa é a força maior da constelação familiar. É a força maior de você poder entender que mesmo aquela dor que você passou, ela te fez crescer em algum movimento espiritual, em alguma evolução da tua alma. E Bert Hellinger, ele diz sempre assim, que tem um verbo muito difícil de conjugar, mas que é o verbo que abre o fluxo da nossa vida. É o verbo esquecer. Mesmo que a dor seja imensa, o novo só pode chegar na nossa vida quando a gente deixa o que passou de bom ou de ruim para trás, de bom mesmo. A gente também, quando fica apegado a muita coisa que foi boa e a gente não quer sair daquele movimento, quer sempre viver a mesma coisa, a gente também está apegado ao velho, mesmo que tenha sido uma coisa boa, né? Então, para que o novo ele chegue na nossa vida, a gente precisa deixar passar e dar honra a tudo que aconteceu no seu devido lugar, né? A devida distância que a gente precisa. E tem um movimento que a gente precisa fazer para a gente poder encontrar a paz novamente junto ao nosso pai, junto à nossa mãe, é o movimento de curvar-se à grandeza deles. Então, o nosso pai ou a nossa mãe, eles são maiores que a gente. Por quê? Porque eles vieram primeiro na vida. E essa é a terceira lei do amor, que eu já falei em outro vídeo, é a lei da hierarquia. Então, essa hierarquia é quando eu consigo olhar para quem chegou primeiro na vida, quem chegou primeiro do que eu na vida. E eu dou a essa pessoa o devido lugar que ela tem. Então, os nossos pais são os grandes para a gente. E nós somos os pequenos diante deles. E muitas vezes somos pequenos também diante do que eles agiram com o que eles acharam que era certo. Eu vou contar aqui para vocês um caso de uma cliente, lógico que eu não vou dizer o nome, nem cidade, nem nada, é mais como um testemunho mesmo, para vocês terem noção do que é perder a força do pai. E também não saber a própria história de vida. Então, eu tenho uma cliente que ela veio constelar um padrão de comportamento que ela atraía os homens. Atraía, né? Então, ela sempre atraía homens que não assumem ela no relacionamento. Às vezes, atraía um homem casado, um homem que ela conseguia e traía ela, outro que ela conseguiu e ele tinha duas mulheres sem ela saber, depois foi que ela veio descobrir, outro que veio, ficou só um mês, depois foi embora e não deu mais satisfação. E assim, todos os homens que ela tentava, né, se relacionar e ela acabava se apaixonando, eles não ficavam e não assumiam ela. E para além disso, muito desses homens, assim que terminava com ela encontrava com eles com outra mulher, a mulher às vezes grávida, e ele casado, inclusive. E ela disse, não, então não está com eles a questão, está comigo a questão. E daí ela veio fazer uma constelação, ela marcou uma constelação comigo. Quando a gente começou a constelar, ficou muito claro dentro da cena que foi com os bonequinhos, né? Ficou muito claro que a questão dela era duas questões. Porque ela colocou a bonequinha aqui e a questão aqui na frente dela. O padrão de comportamento dos homens. Só que a bonequinha dela olhava para o lado esquerdo. E quando eu faço constelações com o boneco e que o olhar do boneco é para algum lado, eu uso uma técnicazinha que eu desenvolvi, que eu peço para o cliente escolher alguma carta que chame a atenção dele, seja com sentimento bom ou com um sentimento ruim. E eu faço a pergunta ao campo, né? Ao campo quântico da constelação. Eu pergunto assim para o campo,
campo, por favor, me diga para onde ela está olhando com a alma dela. Lógico que se eu fosse perguntar a ela, fulana, você olha para onde? Ela vai dizer, eu não sei. Eu não sei, né? Porque aquele movimento da constelação é um movimento totalmente inconsciente. Então, por ser um movimento inconsciente, eu consigo trazer do inconsciente dela para onde a alma dela olha. E ela escolheu um homem que eu disse, que sentimento esse homem tem para você? Ah, eu gosto desse homem, eu tenho um sentimento muito bom por esse homem. Aí eu coloquei do lado onde a bonequinha dela olhava, né? E no decorrer da constelação eu abri mais as cenas para poder resumir para vocês poderem entender. Acabou se descobrindo dentro da força da constelação que a mãe dela teve um caso com um homem e teve 2 filhos com esse homem. E nunca que esse homem assumiu a mãe, porque era casado. E esse movimento, a mãe acabou não contando para os filhos, ela teve 2 filhos com esse homem, não contando para os filhos quem era o pai deles. E simplesmente ela não contou. Os filhos cresceram, só que com mais ou menos ela, essa minha cliente, vamos imaginar que ela tivesse 3 aninhos e o irmão 2. É 1 ano só a diferença entre ela e o irmão. Quando minha cliente completou mais ou menos os 3 anos e meio, a mãe dessa minha cliente casou novamente. E deu um pai para ela, né? Um pai adotivo. E essa minha cliente, ela cresceu com muita gratidão a esse pai, que sustentou a vida dela, mas o coração dela queria saber quem era o pai biológico. E por que ela atraía esse padrão de homens que não assumem? Porque ela estava em 2 movimentos inconscientes. Um movimento quando ela diz para a mãe dela, mamãe, já que o papai não assume você, eu excluo ele também. Igual você faz, mamãe. Então ela se vinculou com a mãe. Só que esse movimento de vincular-se com um e excluir o outro, acontece o que dentro da nossa alma? Tudo que a gente exclui toma posse da gente. Tudo que a gente concorda como foi, nos liberta. Então, no movimento que ela fez de excluir o pai em honra à mãe, fez com que o comportamento do pai viesse de alguma forma para a vida dela. Para quê? Para ela lembrar na alma que ela precisa honrar a vida que recebeu desse homem. Então, como foi que ela de forma quântica, ela atraiu esses homens? Para poder honrar o pai dela. Então, na primeira frase, quando ela se vincula com a mãe, ela diz, né? Mamãe, em sua honra, eu excluo o papai. Ela tomou um partido pela mãe. Quando ela vai crescendo, que a alma dela não aguenta mais excluir o pai, em honra à mãe, a alma dela vai até o pai e copia o comportamento do pai e traz para ela. Só que esse comportamento que ela copiou foi qual? Encontrar homens que não assumam, igual o pai fez com a mãe. E nesse movimento ela escreve uma outra frase. Aí a alma dela escreve assim: papai, já que eu não posso na frente da mamãe dizer que eu quero te honrar e te amo, então eu copio, eu atraio homens com o teu comportamento para você ficar perto de mim, papai. Olha, gente, como a gente tem a capacidade de trazer para perto o que está oculto e o que a gente não pode honrar na frente da nossa mãe, para a gente poder honrar no segredo. É a frase mais secreta da nossa alma. Então, a frase dessa minha cliente era: eu quero honrar o meu pai, só que eu não consigo honrar para eu não desvincular da promessa que eu fiz à minha mãe de excluir esse homem. E aonde foi que essa minha cliente se enfraqueceu? De conseguir um homem que assuma ela como mulher, como esposa, que case, que tenha filhos com ela.
Então, a dor dela, quando ela chega no limite de atrair tantos namoradinhos que não assumem, que não ficam, essa dor levou ela ao processo das constelações. E aí ela pôde ampliar a visão dela e devolver para a mãe dela, né? Dizer, mamãe, eu sinto muito se o papai de alguma forma não assumiu. Mas eu também sinto muito se de alguma forma você não assumiu ele também. Em nós. Em mim e no meu irmão. Então, do mesmo jeito que o pai, né? Vamos imaginar que foi só o pai que não assumiu. Uma história, gente, quando ela fica oculta, a gente nunca sabe a verdade total. Então, do mesmo jeito que o pai não assume os filhos, a mãe também não assume esse pai dentro desses filhos. Na genética, no coração, na atitude, na honra que esses filhos precisam dar a esse pai por ter sido portal de vida. Então, esse movimento dela devolver para a mãe, né? Dizer, você tentou nos dar o melhor, trazendo o meu padrasto, muito obrigada. Mas agora eu deixo com você todo esse segredo, mamãe. E eu vou assumir a minha vida com o que eu consigo. Então, quando a gente foi até o pai dela, a frase que eu fiz para que ela pudesse ancorar a força do pai é dizer, né, pai, eu sou muito grata pelo portal de vida que você é para mim. E a sua ausência, papai, a sua ausência também foi muito importante na minha vida, porque me levou para o mundo. Eu fui em busca dessa força. Então, muito obrigada. Esse movimento todo que a constelação nos traz em termos filosóficos, em termos de cena, é a gente também compreender essa coparticipação nossa no nosso destino, na nossa vida. Uma pessoa, ela não é simplesmente não assumida por um pai ou por uma mãe, ou abandonada por um pai e por uma mãe, por um acaso. Tem uma consciência suprema maior que está por trás de todos esses destinos misteriosos, doloridos às vezes, ocultos, que paira sobre a vida de várias pessoas da Terra. Então a gente também precisa acreditar que nós também somos parte integrante do nosso destino, daquilo que a gente não teve na vida, daquilo que ficou ausente ou da dor que chegou até a gente. Como é que a gente vai entrar num caminho de curas quando a gente assume esse destino do jeito que foi? Seja com o pai presente, mas que nessa presença não foi tão boa, seja com o pai ausente e isso deixou uma dor, seja com a família íntegra que eu tive, ou seja com situações de muita doença também. Então, esses destinos é algo que é maior do que a gente. Ele também acontece de forma espiritual para que a gente possa evoluir a nossa alma. Então, os nossos pais são os pais perfeitos para a gente. É isso que o Bert Hellinger nos diz. Por quê? Porque se nós somos seres espirituais e estamos vivendo uma experiência humana, eu tenho um pai perfeito para a minha evolução espiritual, para o meu propósito aqui na Terra. E eu também tenho uma mãe perfeita. Mesmo que essa mãe perfeita, que a gente fala perfeito, tenha sido a mãe que passou a vida inteira te abusando emocionalmente. O que você é hoje, a força que você tem hoje e o que você quer mudar em você hoje é devido ao que essa mãe deu. Então, o que ela te deu te impulsionou para estar aqui. Seja querer estar longe dela, seja querer ser diferente dela, ou seja você ter tomado a mesma força que ela e abusar outras pessoas emocionalmente. Mas que isso possa ser olhado agora para que você possa evoluir e devolver, né? Eu te devolvo, mamãe e papai, todo esse abuso, todo esse comportamento de abuso, e agora eu tomo uma outra força no meu coração.
Então, gente, o nosso pai e a nossa mãe é a grandeza maior que a gente pode ter aqui na Terra. É o portal da nossa vida, da nossa existência. Eles estão, de alguma forma, em comunhão com uma dimensão espiritual maior. E mesmo eles sem saberem, eles nos abandonam, nos dão, nos deixam, nos abusam emocionalmente, nos amam, se dedicam a gente, cuidam, protegem, nos levam para o mundo. Tudo isso dentro da força espiritual que eles são chamados e convocados. E é por isso que eles são os grandes, os maiores que a gente. E nós também vamos ser esses grandes, esses chamados por Deus quando a gente se dedicar ao movimento de ser mãe ou pai também. Então, esse é o movimento do pai e da mãe dentro da gente, e é um movimento de amor, de alegria, pelo portal de vida que eles são e por tudo que eles nos deram. A vida e o que nos falta. Eles são muito grandes. E o que nos falta é o que a gente vai em busca para completar. Então levante a sua coragem, a sua força e diga: mamãe e papai, o que faltou vocês me darem, agora eu abro meu coração para eu receber de outra pessoa. E abro meu coração para eu mesma me dar tudo o que eu sinto que me falta. E eu deixo com vocês a gratidão pela vida que vocês me deram. Então, gente, vamos fazer agora um pequeno exercício da nossa criança com os nossos pais e com aquilo que é maior do que tudo isso, com aquilo que sustenta a nossa vida, que sustenta a nossa existência, que ordena alguns destinos, né? Então eu peço que vocês se concentrem no silêncio profundo. Não precisa de muita coisa. É a concentração da tua mente, a conexão com o teu coração. Isso. E agora, com olhos fechados, no movimento mais calmo, mais silencioso, no movimento do aqui e do agora. Respira, solta o ar suavemente, amorosamente. E eu peço que você, com os olhos fechados, você lembre, você olhe de alguma situação na tua família com o olhar dessa criança que queria salvar alguém. Olha para tudo isso. Veja se essa criança queria salvar o papai ou a mamãe de alguma situação de vida com muita dor. Agora deixa que todo esse olhar, toda essa lembrança lembre de alguma promessa que você fez para o papai, para a mamãe ou para alguém que você olhou quando era pequenininha. Imagine se essa frase ela ecoa ainda assim dentro de você. Antes eu do que você, mamãe. Antes eu do que você, papai. Veja se essa frase também ecoa assim dentro de você. Deus, se você fizer com que o papai e a mamãe vivam melhor, eu ficarei triste no lugar deles.
Sim. Esse é um sentimento do amor ingênuo, do amor cego, da criança que imagina que com o seu amor salva a mamãe e o papai. Como você pode resolver tudo isso? Olhe agora para essas pessoas que você tentou salvar, que você se colocou à disposição em se sacrificar, em adoecer, em entristecer, em parar sua vida. E com a tua imaginação se coloque de joelhos menor diante dessas pessoas. E diga para o seu papai, sua mamãe ou alguém que você tentou salvar. Diga assim: aqui vocês são os grandes. Aqui vocês permanecem como os grandes. Perante vocês, eu sou a pequena, eu sou o pequeno. E permanecerei criança pequena. Curve-se até os pés deles e diga: agora, por favor, mamãe e papai, me veja como uma criança. Suavemente você vai se levantando, você vai vendo a grandeza dos seus pais, de que agora, de alguma forma, eles já resolveram tudo aquilo que você tentou salvar. Pelo caminho que eles decidiram fazer. Se coloque na frente deles, olhando para frente. Tudo isso com a tua imaginação. Olhe agora para além disso tudo, para algo que é maior do que o papai, que é a mamãe, do que você. Olhe para um poder eterno, em cujas mãos estão exclusivamente o destino deles e o seu. E diga: Deus, meu bom Deus, por favor, retire todas essas frases, todas essas minhas promessas, todas as minhas esperanças daquele tempo. Eu as coloco em suas mãos, ó Deus, e as entrego a seu amor. Da mesma forma que lhe pedi para salvar meus pais, ou quem quiser que tenha sido, salve também a mim desta frase, por favor. E curve-se mais uma vez a esse amor maior, a esse poder eterno e diga: muito obrigada. E agora você pode suavemente abrir teus olhos e sentir uma reconciliação dentro do teu ser, no teu coração, na tua vida. Seja grata ao momento agora que você se encontra. Então, gente, é isso, né? Fiquem com essa honra ao papai e à mamãe. E essa honra também é esse amor eterno, é esse amor maior que rege todos nós. E vamos aguardar o próximo vídeo para vocês se conectarem mais ainda com essa palavra que está secreta dentro de você e que precisa ser desbloqueada para que você vá para o fluxo da tua vida, com honra e gratidão. Gratidão.